indo para um torneio, fazer uma participação especial com a minha amiga Marjana. Nós estamos indo lá honrar nosso compromisso, viu? Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua. A minha expectativa é que seja um jogo limpo, um jogo que a gente possa brincar aqui e sair vencedora, claro. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Eu jogo pela Universidade Federal do Acre, já tenho 25 anos. Jogo desde criança, uns 10 anos, né? Acostumada a jogar na frente de casa e tal. Iniciei no SEJA do Aeroporto Velho, jogava junto com meninos, com homens. E depois ingressei nas equipes de sub-14 do Serafim Salgado, colégio que eu estudava, no ensino fundamental. E no ensino médio joguei no time do sub-17 do EJORB. Eu sempre joguei em casa com os meus primos, meus irmãos, mas também jogava no colégio. Alguns meninos não gostavam que eu jogasse. Aí em 2018 eu vim para cá, para o Flamenguinho, joguei aqui um tempo. E aí comecei a jogar jogos escolares também, pelos colégios. Fui mudando de colégio, joguei pelo Militar ano passado. A gente ganhou a fase daqui de Rio Branco, a gente jogou em Cruzeiro. A gente ficou em segundo lugar lá, era pra gente ter ido para Tocantins, mas a gente não conseguiu o transporte. E agora, nesse ano, eu vou jogar pelo Colégio Acreano. Fui jogar na escola, joguei infantil, juvenil, todos os jogos escolares. Quando acabou o ensino médio, eu entrei na equipe da CEMURB, que foi quando eu comecei a participar dos estaduais. E daí eu continuei. Comecei a jogar bola desde muito nova, não lembro bem a idade, mas creio que foi com 8 anos, 9 anos de idade. Jogava bola no terreno, se juntava eu, os meus vizinhos, e a gente começava a jogar pelada até outras horas da noite. Foi assim que o meu amor pelo esporte cresceu e comecei a jogar bola profissional aos 14 anos de idade, quando eu comecei a jogar pelos jogos escolares. Meu primeiro campeonato foi na Escola Maria Chalubi Leite, aos 14 anos de idade, e assim eu fui participando de campeonato, joguei pela Estrelinha, joguei na CEMURB, tive um ano de contrato pela Amazônia e retornei à CEMURB. Iniciei minha carreira assim, no futebol aos meus 16 anos. Não joguei em várias equipes, joguei em 2 equipes. Iniciei com 17 jogando pelo Santa Cecília. Daí o professor Ribamar, na época, me chamou, me fez o convite para participar do primeiro Campeonato Brasileiro em 1998. Daí eu adquiri a experiência e fui passando pelos clubes do Rio Branco. Consequentemente, joguei na equipe do Primavera, que se transformou em nome da CEMURB. Da CEMURB eu fiquei desde 98 até 2011. E me fizeram o convite para jogar no Atlético Acreano de 2012 e estou até hoje. O futebol para mim sempre foi uma paixão, né? Eu acho que antes de eu começar a pensar direito, antes de eu nascer eu já estava chutando, né, a barriga da mamãe, né? E aí eu comecei a atuar, né, nas escolas, quando eu estava fazendo ensino médio, participar daqueles jogos que tinham entre as escolas, são jogos escolares, não sei nem mais como chama hoje. Foi muito bacana, eu tive oportunidades muito legais de interagir assim, com todas as outras meninas que tinham a mesma vontade que eu. E depois eu fui atuar profissionalmente aqui em Rio Branco, né? A gente começou logo que eu vim para cá, um professor me viu e me chamou para atuar na equipe da ABB de futsal feminino, que estava sendo recomposta com novas atletas, e a gente começou. Minha paixão pelo futebol começou através da minha mãe. A minha mãe, antigamente ela brincava muito de futebol, né? Nunca teve essa de jogar em time, nunca teve a oportunidade de jogar em time.
Mas a paixão sempre veio de berço, né? Sempre veio dela. Durante toda a minha vida, eu tive algumas dificuldades, que era em relação ao meu pai. Ele nunca apoiava, né, eu jogar bola. Mas a minha mãe sempre me apoiou, desde pequena ela sempre me apoiou, sempre foi atrás dos meus sonhos. Minha mãe sempre me apoiou, nunca teve resistência a nada, né? Sempre não teve nenhum problema quanto a isso, sempre, muito pelo contrário, sempre teve muito orgulho de mim por eu jogar e fazer parte da minha infância. No início não tinha muito incentivo, tanto de amigo, família, mas hoje eu tenho muito mais incentivo, mais apoio. Meus pais incentivam e a treinadora também do Colégio Acreano, alguns amigos. É muito importante porque é a nossa base, então se não tiver o incentivo dentro de casa, é provável que a gente não tenha lugar nenhum. Então se a gente tiver o incentivo dentro de casa, é mais fácil para a gente continuar, não desistir. E eu me sinto assim lisonjeada de ter uma filha que gosta tanto do esporte, é o sonho dela. E a gente tem assim acompanhado esse início de trajetória. A Nicole sempre, desde criança, teve esse interesse por futebol, sempre correu atrás e inclusive dentro do espaço escolar, que não tinha oportunidade, mesmo nas séries iniciais, ela mesma provocava, pedia para jogar no meio dos meninos, enfrentava resistência. Preconceito eu passei desde quando eu comecei a jogar futebol. Preconceito, até mesmo dentro de casa, da aceitação dos pais. E preconceito também dos colegas, que eu comecei jogando com os meninos. Alguns aceitavam, outros não. Então o preconceito foi desde o começo. Eu comecei a jogar com os meninos, né? Porque tem toda aquela dificuldade para a menina jogar bola, né? Comecei a jogar com os meninos e aí tinha aquela resistência, tinha aquele preconceito de que menina não sabe jogar, de que menina não pode jogar futebol. Então, eu creio que a minha realidade é a realidade de muitas meninas. Muitas meninas passaram pela mesma coisa, né? Esse preconceito, não só dos meninos que a gente ia jogar junto, mas também creio que da família, porque eu sofri da família também, né? Aquela resistência de os tios falarem, as tias falarem de que futebol não é para menina. Os meninos não gostavam, né, que eu jogasse, então, tanto dentro da quadra como fora, né, sofria bullying por causa disso, tipo, ficavam puxando meu cabelo, empurravam, falavam que eu não podia jogar, e essas coisas. Mas o preconceito sempre tem. Já joguei muita pelada com homens e já cheguei a ouvir, né, por que essa menina tá jogando, não, aqui não é o lugar dela. Pela parte da discriminação, a gente sempre sofre, principalmente pela parte de homens, né, de falar que mulher não sabe jogar bola, que mulher não nasceu para isso. Tem toda a questão biológica, que a mulher é o sexo mais frágil e tal. E não é bem assim, claro que nós temos velocidades diferentes, mas tem mulheres que correm tanto quanto ou mais, chutam tanto quanto ou mais forte do que muitos homens, então isso é muito relativo. Eu sofri preconceito da torcida pelo seguinte, eu sempre fui cheinha, até nessa época, então a goleira era chamada de tudo quanto é jeito, que o goleiro fica isolado ali no gol e ele escuta de tudo. Teve até episódio de eu esquecer do jogo e perder a cabeça e brigar mesmo com a torcida. A sociedade é muito preconceituosa e a gente sofre muito desde criança, desde menina, né? Às vezes na família, às vezes com as nossas próprias amizades. E aí a gente vai crescendo e vai tendo que suportar isso para poder jogar bola e fazer o que a gente gosta. Em relação ao assédio, assim, eu lembro de algumas equipes que eu já fiz parte também, que eu também não vou citar. Uma, a qual o treinador, ele realmente, se a pessoa for assim fraca, ela cai na lábia dele, porque ele dá mesmo em cima das meninas, quer que elas fiquem com ele. Já teve caso até de pessoas entrarem com processo em relação a isso. Mas acontecia muito, de que só jogava quem ele estava afim, quem ele estava pegando, aí entrava na quadra. Na hora que o bicho apertava, aí ele colocava as outras atletas, entendeu? Na hora que estava perdendo ali, aí ele colocava quem realmente
fazia esforço pelo treino, estava lá e jogava direitinho, mas sempre numa época da nossa vida, a Nira, que é uma grande amiga, vai falar também um pouquinho sobre isso, porque ela presenciou isso junto comigo. A gente foi excluído, né, por não ceder a questão. Agora vê se pode, a gente nem ganhava nada, o cara já queria ter um determinado relacionamento mesmo, de querer transar, de querer namorar, e a gente tudo menor de idade. Essa pessoa acabou excluindo eu e outras pessoas que não quis participar de tal coisa. E isso mexeu muito comigo na época. Eu acho que eu não fiquei de fora do time porque só tinha eu de goleiro, né? Então, mas em termos de comemorações ou de algum lanche ali no final do treino, a gente ficou meio excluído, mas passa, né? A gente sempre foi convidada para participar de campeonato no município. E um desses campeonatos, o técnico achava que tinha alguma intimidade. Infelizmente, o assédio sempre esteve presente, tanto na vida pessoal como no esporte. Acho que o maior problema quando a gente entra dentro de um time é você ter o assédio dos treinadores, dos preparadores físicos, né? Às vezes as próprias colegas também, querendo ou não, invade a tua privacidade, invade a tua sexualidade, invade, tipo assim, não deixa com que o teu corpo seja o teu próprio corpo, a tua própria morada, né? E aí faz com que isso tira a nossa liberdade, né? Então isso é um problema chato, sério e que, infelizmente, acontece bastante. O futebol feminino do Acre sofre pela falta de investimento e pela falta de estrutura. Se a gente imaginar que os nossos clubes de futebol profissional, e aí eu falo dos homens, não têm a estrutura adequada, você imagina para as mulheres, para as garotas. A necessidade de investimento é muito grande. Nós vemos aqui em Rio Branco, por exemplo, um investimento muito grande em seletivas masculinas, mas não vemos seletivas femininas. Ano passado nós tivemos várias seletivas para times externos fora do estado e nenhuma delas foi voltada especificamente para o futebol feminino, né? Eles inserem as mulheres, eles inserem as meninas, mas não há especificamente seletivas para o público feminino. Normalmente elas são inseridas dentro do esporte masculino e daí sim, se houver uma possibilidade, eles fazem algum tipo de indicação ou de investimento na pessoa. Jogo no Atlético desde os meus 16 anos, já participei de muitos campeonatos pelo Atlético. Já passei por bastantes momentos bons e ruins também, né? Ruins porque a gente, até hoje, a gente não tem investimento, a gente tem que ir atrás de patrocínio, de alguém para pagar material, de vender rifa para conseguir o material, por exemplo, desse último campeonato que a gente teve aqui da seletiva. Nós tivemos que vender rifa para pagar os uniformes. A nossa treinadora, que é uma guerreira mesmo, que ela vai buscar a gente na nossa casa, quando a gente não tem transporte, ela dá dinheiro, ela vai buscar na casa. Sempre, de alguma forma, ela sempre tenta ajudar, né? Eu sou a faz tudo do time do Atlético. Eu sou técnica, eu sou mãe, sou tudo. Na época que eu jogava era mais difícil do que hoje, muito mais difícil. Gente que tinha que se virar para comprar uniforme, material esportivo e tudo. Hoje está bem melhor, que hoje a gente faz o impossível para dar o material para o atleta. Na maioria das vezes quem arcava com as coisas mesmo era os técnicos e às vezes os times, que eles tinham aquela questão de dar uma caneleira, uma tornozeleira, às vezes arranjavam, quando a gente ia para algum lugar, tipo na época do Mangabeira, a gente ia para municípios para jogar torneios lá. Mas a gente ficava na casa de atletas, a gente ficava em escolas, a gente bancava a própria alimentação, na maioria das vezes, ou então as atletas que não tinham condições de se bancar, as outras atletas ajudavam, né, bancando alimentação, tênis, tudo isso era pego emprestado, não sei de onde. O apoio aqui no Acre é quase inexistente, apesar de hoje já ter uma visibilidade melhor, comparada na nossa época, né? Isso eu estou falando, gente, há 15 anos atrás. Mas é muito pequeno. Eu tenho certeza que na maioria das minhas que jogam no Rio Branco, que jogam no Atlético,
boa parte delas compram seu material. Ainda não tem nem apoio de material. Imagina de um salário, de uma coisa para a pessoa viver daquilo. Infelizmente, a falta de apoio no futebol é bastante triste. A falta de valorização, o incentivo, necessitamos muito. Não temos patrocínios de empresas, não temos apoio da federação, nem patrocinadores. Sentimos também falta da prefeitura, do nosso estado. Infelizmente, a falta de apoio no futebol feminino é um pouco triste. Por essa carência, por essa falta de incentivo, a gente precisar meio que ajudar as colegas, como acontece muito, né? Às vezes a colega precisa de um tênis, a gente tem, empresta, dá aquele emprestado dado, ajuda a colega. No meu caso, eu tenho moto, eu vou lá, busco a colega, levo para o treino, dia de jogos. Quem precisa de carona, eu dou carona. Uniforme, às vezes a gente compra o uniforme, as meninas que não têm condições, a gente faz uma cotinha, compra o uniforme dela. Então tem toda essa ajuda. É tipo uma família mesmo, hoje em dia, né? O que eu entendo como incentivo, acho que mudou pouca coisa. Mas visibilidade do que o futebol feminino como qualquer outra brincadeira ou profissão que a mulher possa seguir, eu acho que isso melhorou muito. Mas em termos de apoio financeiro, apoio como levar como profissão, eu acho que isso não mudou muito, não. Eu estou no futebol feminino há mais ou menos 3 anos, né? E eu vejo a dificuldade que é trabalhar o futebol feminino. As meninas, o que elas fazem para estar dentro do campo, não só dentro do campo, mas dentro da quadra, né? Fazendo o que gosta, porque muitas, né, já desistiram de jogar futebol porque não tem apoio, né, financeiramente, né? E o Acre, né, o nosso estado aqui, como eu sou vice-presidente da CEMUB, eu sei a dificuldade que a gente tem, né, de buscar parceria, né? Às vezes as meninas ficam desacreditadas, né? Porque a falta de profissionalização também dos gestores e de treinadores também é uma dificuldade para elas, né? E aqui não tem isso, a pessoa sai do lascado por mais lascado ainda, é assim que funciona. Ou você se banca ou se banca. O que eu queria para o futebol era mais visibilidade, era mais apoio dos empresários, do governo, que o nosso Acre, o Brasil em si, mas principalmente o nosso Acre, ele é muito carente de apoio. Então, por esse motivo que o futebol feminino no Brasil e principalmente do Acre não vai para frente. Eu espero que com a ascensão aí do futebol feminino, com a Copa do Mundo que teve, né? A questão também da visibilidade, né? Que tá muito forte. Agora temos aí o Corinthians que profissionalizou o futebol feminino, né? E a tendência, eu creio que é essa. Apesar da modalidade ser nova, né, no Brasil, na Europa o futebol feminino já cresceu bastante. Bom, a perspectiva é que continue crescendo, né? A gente sabe que é a passos muito lentos, mas eu sonho com que cresça mesmo, que hoje eu já tenho uma certa idade e é só brincar, né? Mas tem muita menina aí que está começando agora que sonha ir para a seleção, sonha em viver do futebol. E eu quero que elas consigam isso, que eu não tive a oportunidade, mas eu creio que elas possam ter, se o futebol feminino, se os empresários, todo mundo começar a incentivar mais o futebol feminino. O que fica de alento é que a gente tem muita mulher jogando futebol no Acre hoje. A gente tem escolinha com garotas jogando futebol. Isso é muito legal. Eu, por exemplo, tenho uma garota que eu sou fã, que é a Nina. Ela saiu do colégio militar, agora foi para o colégio Acriano. A Sônia, lá atrás, jogando Olimpíada. A Valéria, agora como exemplo, jogando no futebol europeu, jogando em Portugal. Serve para mostrar que a gente tem talento sim, e que com um pouco mais de investimento, com um pouco mais de trabalho, cativando essas garotas na base, nas escolinhas, fazendo elas sentirem ainda mais amor pelo futebol, certamente num futuro, a médio e longo prazo, a gente pode ter mais jogadoras com mais qualidade e um futebol feminino mais forte, pelo menos
eu acredito nisso. Hoje no Brasil, os grandes clubes, com o incentivo da CBF, com a exigência da CBF, os grandes clubes são obrigados a investir no futebol feminino. Corinthians, Flamengo, Santos, essas equipes, esses clubes já têm futebol feminino. E sem dúvida nenhuma, isso vai ser também importante para que no futuro bem próximo a gente tenha um futebol feminino ainda mais forte, ainda mais competitivo e com grandes jogadoras. Jogadoras sendo verdadeiramente profissionalizadas, recebendo por jogar futebol. Olá, eu me chamo Valéria, tenho 26 anos, atualmente sou jogadora profissional de futebol, atuo hoje no Esporte Clube Torriense de Portugal e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou natural de Plácido de Castro, né? Então meu vizinho ele tinha um time de futebol, ele fazia os campeonatos de futebol. E eu, por gostar muito de jogar, eu não tinha como, né? Não tinha meninas para jogar na minha idade. Então, o meu vizinho me incluía nas competições masculinas, onde eu era a única mulher a participar. Então, eu jogava com eles. Eu passei bastante tempo, né? Jogando com os meninos. E jogar futebol, para mim, sempre foi um sonho desde criança. E eu sabia que eu ia encontrar bastante dificuldade pelo caminho, como todo mundo encontra. Então eu, aos 17 anos, eu fui jogar na capital, num clube chamado ACMUB, onde através desses jogos escolares eu fui vista pela técnica Socorro Siqueira. E até então eu comecei a jogar. Todos os tipos de títulos de campeonatos que eu participei, ganhei. E em 2017 eu recebi uma proposta para jogar em São Paulo, né, no 15 de Piracicaba. Então foi aí que eu me tornei jogadora profissional. Fui em 2017, passei uma temporada lá jogando o Campeonato Paulista e depois retornei. Graças a Deus, depois daí teve outros clubes que eu passei. Eu joguei 2 temporadas no Ceará, joguei em 2018 e 2019, até a metade de 2019, quando eu recebi a proposta para vir jogar em Portugal, né, no atual clube que estou hoje. Pela primeira vez vim para a Europa, tudo diferente, a questão de clima, que é muito frio, e eu estava no Ceará, que é quente. Então foi uma questão de adaptação muito grande, mas já consegui me adaptar, já estou aqui vai fazer 5 meses, se não, já fez 5 meses, e tenho um contrato longo até o final da temporada aqui. Mas é isso, eu estou muito feliz, a estrutura é diferente, o futebol é diferente, mas todo mundo está em busca de um lugarzinho ao sol, né? E eu também estou. Graças a Deus é um dos meus sonhos realizados, é claro que temos muitos. Em relação a querer ser um atleta, jogar em times, ir para a seleção, houve um tempo em que sim, passou pela cabeça, mas como a gente sabe que o futebol feminino aqui no nosso estado, ele é muito carente de incentivos, as coisas, o tempo vai passando e você vê aquilo, o seu sonho passando também junto. Quando eu era menor, até sonhava, assim, mas aí quando a gente cresce, que a gente começa a entender, né, o nosso contexto social, e a gente sabe que aqui no estado também é tudo mais difícil em relação aos outros estados, tanto na falta de incentivo, como também a gente não tem grande visibilidade, né, no futebol feminino. Mas eu também nunca achei que seria profissão para a minha vida. Tenho outros sonhos que estão à frente do futebol. O futebol mesmo é só por paixão mesmo e porque eu gosto de esporte. Se eu falar que eu não tive o sonho de jogar bola, eu vou estar mentindo, né? Mas aí a realidade é dura e cruel e faz com que o sonho que a gente teve quando criança, faz com que a gente fique desmotivado, porque é uma profissão que pro lado masculino rende muito mesmo, milhões de reais, né? Mas já pro futebol feminino é fraco, então é preferível você estudar, é preferível você se dedicar a outras coisas do que ao próprio futebol. Eu sempre tive o sonho de ser jogadora de futebol, porém de uns 2 anos para cá eu desestimulei de verdade, porque realmente
para mim, né, não tinha futuro. Viajei com o Atlético já uma vez, ano passado, para participar do Brasileirão A2, mas também não deu certo. E eu até comentei com a minha treinadora e com as meninas do time que que a gente vai viajar agora de novo, vai ser a última vez que eu vou tentar alguma coisa. Se der certo, tudo bem, se não der... Tenho muita vontade de conseguir ser uma jogadora bem-sucedida, mas ainda não sei, se eu não conseguir, o que eu vou ser. Eu tenho sim o dia de poder jogar fora do estado, de vestir outra camisa de outro time, de outro clube. Hoje, graças a Deus, eu continuo lutando, continuo jogando bola no time da CEMURB. Mas meu sonho ainda não acabou, eu sei que ainda eu posso realizá-lo. É só manter o foco e continuar batalhando. Tenham consciência do sonho de vocês, tenham consciência das dificuldades que vocês vão passar. Se é isso que vocês querem, corram atrás, busquem da melhor forma que vocês puderem. Mas não procurem aquela ilusão exagerada, porque o meio que a gente vive na sociedade patriarcal onde a gente vive é muito difícil. Não é impossível, gente, a gente tem muitas jogadoras, inclusive temos uma acriana que está atuando, né, fora do Brasil, mas vão em busca, com o pezinho no chão, a bola na cabeça e dentro do coração, e é isso que eu tenho para dizer para todas vocês. Sempre tive o apoio dos meus pais quanto a isso. Eles sempre me apoiaram, sempre acreditaram que eu podia, que nós somos capazes de realizar. É claro que na nossa modalidade, ainda mais no futebol feminino, existe ainda muita coisa para evoluir, mas já evoluiu. A passos curtos, mas evoluiu. E é o que a gente busca, apenas reconhecimento na nossa modalidade, que a gente também é capaz de fazer, né? A maioria das pessoas fala que futebol não é para mulher, que mulher... Existe esse tipo de preconceito, que mulher tem que estar na cozinha, que... Eu acho que no meu conceito, mulher tem que estar onde ela quiser. A prova disso é que hoje eu estou aqui, sou acriana, nasci no interior e hoje aqui estou em Portugal. Brasileira vai cruzar para o segundo poste, está lá Valéria Paula, está feito o primeiro do encontro. A defesa vai lá para dentro, Valéria Paula e a Manaus, mas é mesmo a número 90. Abre agora muito bem a Valéria Paula a combinar com a Raquel Ferreira. Tem a oportunidade agora sim. Canto já batido agora é para o cabeceamento da Valéria Paula. É mais um da Brasil. Passou por duas jogadoras. Faz o mais difícil, mas está lá a Valéria Paula. É mesmo isso que... Fala meninas, jogadoras do Acre. Aqui é a Gabi Kivitz. Eu falo também em nome da Cacau. A gente ficou muito feliz quando soube que a nossa música chegou até vocês e que ela também se tornou um hit por aí e que tem inspirado e motivado vocês a jogarem futebol. E esse recado é mais um incentivo para que não desistam de jogar, independente das dificuldades, dos preconceitos. E o nosso desejo é que a modalidade de futebol feminino cresça por aí e se torne cada vez mais comum. E é isso aí, que as meninas tenham sucesso jogando e fazendo aquilo que elas amam. Tá bom? Um beijão aqui de São Paulo pra vocês. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e ama o que faz. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada,
Mas não é não, cê tá enganado. Antes de jogo não tem balada. Além de muito treino e dedicação, não tem final de semana nem feriadão. E se quiser pagode só tem no busão. Então fecha com a palma agora no refrão. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Mina de fé, de garra, swing, samba no pé. Na ginga, catimba, encanta por ser mulher. Dona da bola, não enrola na roda, entra de sola. Seja de bola ou de samba, faz o que quer. Quem é? Que toca, provoca, dá de mané. Assim como quem não quer nada, na manhã chega onde quer. Faz batucada, é ousada, na roda é respeitada. Toca instrumento e o seu de trabalho é o pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. 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 Joga a bola no meu pé.